Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rádio 90 FM Blumenau, Cooper e IPEL. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso projeto, meio do DJ Castro aqui, sempre foi trazer para a nossa mesa de reuniões, semanalmente, profissionais que fazem a diferença nos seus mercados, empresas que são relevantes e que nos enchem de orgulho, né? Tanto de serem Santa Catarina, boa parte delas, outras que são posicionadas em outra região do Brasil, mas que possam, né, sem sombra de dúvida, trazer aí conhecimento e agregar ao nosso e de quem nos acompanha aí. Não é, DJ? É isso, e hoje a gente está com o Santiago da Termostar. Vamos conhecer um caso muito interessante de uma empresa brasileira que está se expandindo de uma maneira muito bacana. Santiago, obrigado por ter vindo, né? E para a gente conversar hoje sobre esses temas interessantes. Legal. Obrigado pelo convite aí para a gente poder ter uma conversinha bem legal aí. Bom, Santiago, uma característica que a gente tem sempre aqui nas perguntas que a gente faz no Novo Hunter é pedir para o nosso entrevistado fazer um pitch, contando um pouquinho da sua história pessoal e da sua empresa, como atua, qual é o ramo, enfim. Conta aí pra gente um pouco da Termostar e do Santiago. Beleza. Bem, a Termostar, ela tem uma história bem legal. Vou começar um pouquinho com a minha história, né? Eu comecei bem cedo já, né? Eu tinha 13 para 14 anos. Comecei a trabalhar com era contínua, né? Trabalhava numa empresa de contabilidade. Trabalhei até praticamente com meus 14 para 15 anos nessa empresa, né? Aquela empresa que tinha que botar os impostos na pasta, pegar a bicicleta, botava no guidão e assim por diante, né? Correria sempre para poder entregar o imposto até meio-dia para pagar, né? Com 15 anos, tá? Eu saí dessa empresa, fui trabalhar numa outra empresa totalmente diferente, que é de aromas, né? Que a empresa é a duas rodas, né? E começar lá, o nome do setor, quando eu comecei, era distribuição, né? O nome do setor, mas na verdade hoje a gente chama faturamento, né? Então, eu fazia parte da área de faturamento, era um setor imenso, que entrava o pedido, você tinha que pegar a ficha para anexar o pedido, para passar em diante, para fazer as conferências assim por diante. Então, eu era o cara da ficha, né? E aí, logo em seguida, alguns anos para frente aí, com 17 para 18, na mesma empresa, eu fui promovido, fui para a área da assistência técnica, que como é uma empresa de aromas, né? Tive a oportunidade de conhecer o Brasil aí por ela e fazer sorvete, né? Entendeu? Então, a área da assistência técnica, ela era, na época, né? Ela era responsável de fazer a demonstração do seu produto, né? No caso, a demonstração do produto era fazer o sorvete para o cliente, né? Para ele provar os aromas e assim por diante, e aprová-los ou não para a área de vendas tocar o assunto, né? Só que o que aconteceu? Com 20 anos, recebi uma proposta na época e fui trabalhar numa empresa totalmente diferente do que é o meu ramo, que é o ramo de carrocerias frigoríficas, tá? Por isso que até foi onde nasceu um amor pelo ramo do transporte, que eu gosto muito, né? Caminhões e coisas assim. Então, nessa empresa eu pude trabalhar um bom tempo, fiquei mais de 11 anos lá, onde eu entrei também na área técnica, né? De assistência técnica, e aí comecei a trabalhar com carrocerias frigoríficas, furgões e assim por diante, aí foi indo. E mexer com equipamentos de refrigeração também. E aí o que aconteceu? Em 2006, a gente teve uma oportunidade de abrir empresa, né? E a gente abriu a Hansa Equipamentos, né? Que é o primeiro, a razão social nossa é Hansa Equipamentos. Hansa de Rani, né? Que é H-A-N, de Rani, que é minha esposa, e S.A., que é Santiago, né? Então ficou Hansa Equipamentos Limitado, entendeu? A gente abriu em maio de 2006 e, graças a Deus, com toda a força e bastante talento da minha esposa, a gente conseguiu também buscar esse mercado, né? Eu recebi um incentivo muito grande do meu sogro na época, do seu Yolando Pereira, e com a ajuda dele a gente conseguiu desbravar o Brasil. Ele me ajudou fortemente aí nos anos aí,
Eu sempre falo, esse homem viajou mais que eu pela empresa, né, porque ele só fazia longas distâncias, né? E eu fazia mais perto, porque eu tinha um conhecimento já de São Paulo, devido às outras empresas, e ele sempre ficava na parte mais longe. Desbravam o Brasil, e hoje a gente está com a Thermistar aí. A Thermistar, ela mudou a razão social quando ela teve a autorização do registro da marca, né? Aí a gente mudou mesmo a razão social para Thermistar, porque até então era nome fantasia, né? Uhum. E desde lá a gente tá no mercado aí, batalhando, trabalhando, fazendo diferente, né? Thermistar sempre é uma empresa que ela pensa diferente no mercado, né? Ela sempre está aí atuando junto com seus clientes para fazer a diferença. Em todo sentido. O que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Eu acho que isso é um grande diferencial da nossa marca hoje. Conta um pouquinho da linha de produtos. Você falou carrocerias frigoríficas ou refrigeradas ou climatizadas? Como é que é? Frigoríficas, né? A carroceria é o seguinte, a gente trabalha com vários clientes hoje, né, que são fabricantes de carroceria. Hoje a Thermistar ela é fabricante somente do equipamento de refrigeração, né, ligado ao transporte. Então a gente tem 10 linhas que a gente chama a linha New, né, e a linha Slim. A linha Slim são carros pequenos, como Fiorinos, carros vanzinhos, né, e a linha New já pega caminhões 3/4, toco, e também tem uma linha diesel, né, que é a linha ETS, né, e que atende tanto temperaturas positivas, né, para flores, esse mercado todo aí, como para baixas temperaturas, no caso, para menos 25, menos 28, né, entendeu? Temos a nossa linha também, né, que é a linha da TSP, que são placas isotéticas, eles são ligadas a sorvetes, né, entendeu? Então, essa linha também a gente tem uma boa parceria com fabricantes de carroceria, onde a gente monta a parceria com o fabricante para a gente poder vender o conjunto, né, ele vende a carroceria e eu vendo o equipamento, né. Entendi. Entendeu? Na realidade, assim, até para ficar mais claro, hoje a Thermistar fabrica, né? Ela não faz, vamos supor, eu importo o equipamento e revendo no mercado. Todos os equipamentos que hoje vocês disponibilizam para o mercado são fabricados por vocês? Sim. Todos os produtos que... A Thermistar ela é uma montadora, né? Certo. E aí o que acontece? A Thermistar hoje ela monta todos os seus produtos em Massaranduba mesmo, onde tem a fábrica, né? Hoje a gente trabalha com vários fornecedores terceirizados. Eu sempre falo que a gente foi agraciado de estar aqui no norte, porque nós temos empresas muito grandes, metal mecânica, que onde a gente, graças a Deus, a gente consegue ter boas parcerias na parte terceirizada, né? E empresas tão grandes quanto a Thermistar, até em fornecimento de matérias-primas, né? Então a gente está vamos dizer assim, abençoado por essa... Porque senão a gente teria que montar tudo dentro da fábrica, né? Então, Verticalizar a operação. Exatamente. Então a gente entende que hoje a terceirização ela é para a Thermistar ela é muito boa, muito bom. É até interessante a gente comentar para a nossa audiência, né? Quando o Santiago fala em norte, é norte do estado de Santa Catarina, Isso. Que a região de Massaranduba, para quem não está muito localizada, ela fica muito colada praticamente em Jaraguá do Sul, que está muito próximo de Joinville, aonde tem, sem sombra de dúvida, o Santiago tem toda a razão, todo um desenvolvimento, uma expertise voltada para essa área metal mecânica, né? Exato. Tá muito focado nessa região. Se fosse mais ao sul do estado, né, para Criciúma e tal, eu acho que eu pegaria outro ramo lá. Era outro ramo, né? É um ecossistema integrado de fornecedores e parceiros. Ia sofrer muito mais, né? Eu acho que isso... E hoje a Thermistar, ela está somente em Massaranduba ou ela já tem outras unidades de negócio espalhadas pelo território nacional? Não, hoje a Thermistar, a fábrica mesmo, hoje só temos em Massaranduba, tá? A gente montou 3 unidades, no caso são 3 unidades, as 3 estão no Nordeste. Então hoje nós temos em Salvador uma unidade, nós temos em Recife e nós temos em Maceió. São 3 unidades, né? A primeira unidade que a gente fez foi em Recife, tem mais de 5 anos. A segunda foi Salvador e agora de Maceió, que completou 1 ano ontem até. Tá? Então essas 3 unidades. E agora mês de junho, nós estamos inaugurando a primeira filial mesmo, Thermistar, com estoque, com peças, com máquinas, com tudo isso aí em Recife também, entendeu? Que aí vai ficar uma unidade somente de serviço, né? E a outra unidade só para atender a cadeia mesmo de vendas, de peças, de reposições. E você dá assistência técnica para a rede. Exatamente. De lá, porque a gente tem um problema bem sério hoje no Brasil. O Brasil ele é muito grande.
entendeu? Então, a logística, ela acaba em períodos que a gente acaba vendendo mais, no caso, que são os períodos mais quentes, e nós temos um problema bem sério da demora da entrega da mercadoria. Então, isso fez a gente tomar medidas para que isso não aconteça, que o nosso cliente não seja penalizado por isso, entendeu? Então, a gente tomou a iniciativa de abrir uma unidade mesmo, CNPJ 02, vamos dizer assim, da Termstar mesmo em Recife, porque o cliente que hoje precisar no Nordeste, hoje ele, saindo da fábrica de Massaranduba para lá, pode demorar até 15 dias. Lá não, lá vai estar pronta a entrega. Então, toda a área do Nordeste ela vai ser contemplada com essa nova unidade, né? A gente até tinha comentado num outro episódio aí recente, aí, DJ, do podcast, o quanto hoje o mercado ficou ansioso, né? E imediatista, né, Santiago? Então, quando você fala 15 dias para chegar de Massaranduba até Recife, para quem tem assim, um pouco mais de tempo de mercado, que é o nosso caso, assim, eu escuto e digo assim, o que tem, né? 15 dias, tá rápido até, né? Para quem conhece o que era a realidade nacional. Mas hoje, quando a gente pensa que 15 dias o cara, de repente, já procura outro fornecedor, a ansiedade é tamanha, porque há não tanto tempo atrás, se levasse 25, 30 dias, estava tudo certo, porque o cara estava distante. Hoje, se não for em uma semana, ou em 2 dias, ou no mesmo dia, a chance de perder o negócio é grande, né? E nós também temos uma mudança de mercado, né? Há uns anos atrás, posso dizer assim, o mercado ele aceitava vamos dizer assim, essa demora, esse tempo, porque você não tinha um caminhão. Então eu sempre falo, né? Nós somos a menor parte do bolo, sempre uso essa expressão lá na empresa, né? Fato, né? Porque ele vai comprar o caminhão, depois ele vai comprar a carroceria e depois, por último, o equipamento, entendeu? E aí o que acontece? O caminhão ele vai lá comprar, antigamente ele ia esperar 40 dias, 60 dias. Hoje, muitas revendas têm pronta entrega, então isso acabou acelerando o nosso trabalho, entendeu? Sem dúvida. Então, por isso o pessoal não aceitar, porque hoje 15 dias de faturamento representa muito para o cliente. Então, por isso dessa rapidez com o mercado. A partir do momento que ele decidiu que quer comprar, ele precisa... Ele vai comprar, né? Ele vai comprar e nós estamos lá para atender ele. Não, sem dúvida. E provavelmente, quando você olha esse cenário, né, entre caminhão, carroceria e o equipamento, a não ser que eu esteja enganado, deve ser o que representa menos no investimento dele. Sim, então, se representa menos no investimento dele, e ele já se decidiu por 2 investimentos bem maiores, né, a carroceria e o caminhão, aí o nível de ansiedade vai lá em cima e eu quero comprar. Se tiver um concorrente oferecendo, ele vai pegar. E nós somos a última parte do bolo, então sempre vem para nós a pressa, né? Vem, é a pressão, né? Sempre vem para nós. É bem isso. Já está tudo resolvido, agora resolve, faz acontecer. Preciso para amanhã. Santiago, conta um pouco para a gente eu li a respeito disso, né? A gente tem contato e tal. Hoje a Termstar, ela não se restringe a operar no território nacional. Sim. Vocês têm um posicionamento de vender equipamentos para outros países. Fala um pouco disso, desse processo, se é um processo de internacionalização ou se estamos falando, não que seja pouco, né, mas somente de venda, né? Então, estou vendendo um equipamento para o Reino Unido porque o cara pediu e eu mandei para lá, beleza. Exportei equipamento. Não, a gente trabalhou num processo de internacionalização, eu sei que você participa de feiras internacionais. Como é que funciona isso na Termstar? Assim, a Termstar ela tem uma característica um pouco diferente, que eu posso dizer assim, dos nossos concorrentes, porque assim, antes de a Termstar começar a pensar, atender um mercado ou querer somente vender, a gente vai lá, faz uma visita, conhece o mercado, conhece muitas vezes as vendas fora, né? Todas as vendas do exterior são feitas através de distribuidores, né? E aí está a grande diferença. A Termstar ela não pensa somente em vender para o distribuidor, tá? Então a gente sempre pensa e monta essa estratégia de pegar esse distribuidor, pegar a rede de assistência técnica desse distribuidor, treinar essa rede de assistência técnica e depois a gente começar a vender. Entendeu? Um trabalho de base. É um trabalho de base, exatamente. Então ele é um trabalho, posso dizer, bem árduo, sabe? Então assim, porque demanda de muito investimento, muito mão de obra. É um comprometimento grande. Um comprometimento muito grande com os nossos profissionais e até com o próprio distribuidor, entendeu? Mas em todos os lugares que a gente tem atuado, hoje a Termstar está em 17 países atuando, tá? Em todos os lugares a gente
tem conseguido passar essa barreira, entendeu? E meio que formar uma aliança mesmo, uma parceria de negócio, que a parceria de negócio ela é um pouco diferente da parceria financeira, entendeu? Onde o financeiro ele só pensa em lucrar e tal. Isso é difícil hoje, tu manter a parceria financeira, porque tu fica muito volátil aí, né? E hoje não, a parceria mesmo de negócio, então eu sempre uso uma expressão, nós vamos ter sempre estar abraçado, entendeu? E diferente do que acontece, nós estamos abraçados, estamos junto contigo. Então, se precisar de alguma ocorrência, alguma coisa lá fora, opa, vamos lá, equipe, precisamos atuar, vamos atuar. Então, se precisar ir no cliente final, nós vamos atuar no cliente final. Então, isso é um pouco diferente dos nossos clientes que atuam, dos nossos concorrentes que atuam, porque o nosso concorrente, ele pensa em vender o equipamento hoje, só que ele não pensa no amanhã, entendeu? Então, a gente já tem uma visão um pouquinho mais para frente, ele quer montar uma parceria mesmo, sabe? Seria uma mudança de uma abordagem transacional para uma abordagem relacional, de construção de relacionamento de longo prazo. Exatamente. Eu sempre falo essa expressão para a equipe de venda. Uma parceria dessa tem que durar 100 anos, né? Eu sempre falo essa frase, porque é a forma que eu entendo que a parceria tem que acontecer, sabe? O distribuidor tem que ter. Ele tem que enxergar na Termstar um parceiro de negócio e não um cliente, né? Parceiro de negócio que eu enxergo dessa forma. Eu vou pegar Termstar e ele como distribuidor, nós vamos buscar o cliente. Entendeu? Eu enxergo dessa forma. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para os dois. E, Santiago, geograficamente, vocês então expandiram para a América Latina? Como é que tá? Hoje a gente atua mais na América Latina, tá? Temos algumas coisas rodando para outros países, como a Ásia. A gente está fazendo alguns contatos já. A gente participou da feira na Europa, a primeira feira que a Termstar fez na Alemanha, lá ano passado, em setembro. Foi muito proveitoso a feira, posso dizer isso, entendeu? O pessoal gosta do produto brasileiro, o pessoal gosta de produtos mesmo brasileiros feitos por aqui, tem qualidade, podemos brigar diferente de outros países, entendeu? Nós temos qualidade para isso, tá? E a gente fez vários contatos, assim, que está sendo muito proveitosos, e que em curto prazo, eu acredito que vai sair frutos aí. Um horizonte de possibilidades bem bacana. Muito grande para a Europa. E como que é a estratégia de vocês em relação a... Você comentou que vocês têm a relação com as montadoras de carrocerias. Carrocerias, isso. Mas vocês também vendem para o consumidor final ou sempre conectado? Não, a gente atende o consumidor final. Até a característica da Termstar, ele até alguns anos atrás, até uns 4 anos atrás, posso dizer assim, ela sempre foi uma característica de atender cliente final. B2C mesmo. Sempre. Porque a gente sempre montou parcerias, porque hoje a gente entende o seguinte, se o cliente, as montadoras vão comprar, elas vão ter que refaturar. Se você vai refaturar, o teu preço vai ficar mais alto. Entendeu? Então a gente sempre montou a parceria. Uma camada de... Exato. Então ele fatura diretamente a carroceria, eu faturo diretamente o equipamento e os dois complementam e o cliente paga. Evita bitributação e ajuda a vida do cliente. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, hoje a gente atua com grandes parceiros, na parte de grandes parceiros comerciais do Brasil. Hoje as duas maiores montadoras hoje de frigoríficos, a Termstar atua fortemente. Então, assim, as duas a gente trabalha com as duas formas de trabalho, entendeu? Porque tem negócios de financiamentos que a gente vai ter que atuar vendendo pro fabricante, no caso, como a gente chama, pro OEM, né? E ele vai ter que refaturar. E muitas vezes a gente consegue pegar o cliente final, sem problema nenhum, entre as partes, assim, parte comercial, entendidas, né? Hoje, quando a gente analisa produto, tá legal, assim, curiosidade mesmo, né? Quais são os produtos que mais demandam de uma solução da Termstar? São alimentos, no caso carne, predomina, sorvete, que nem você falou, tua base veio de sorvete, né? Duas rodas industrial aí, né? Líder da América Latina, se não do mundo, da fabricação de essências, né? Para esse segmento. Ou flores, que você até comentou, eu vi uma postagem bem bacana no Dia das Mães ali falando dessa questão, né, da responsabilidade de transportar flores e tal. O que hoje mais demanda da solução Termstar? Olha, eu vejo que a cadeia de frio, ela é muito imensa, assim, tá? Hoje a gente está muito, que na minha opinião, assim, muito além muito aquém do que a gente deveria estar, tá? Mas a pandemia em 2020, ela veio fez uma mudança muito grande no mercado, tá?
porque todos os remédios, praticamente todas as vacinas, elas tiveram que ser transportadas em caminhões E frigoríficos. era a temperatura crítica, né? Críticas, e bem críticas. Bem crítico. Bem críticas. Então, assim, a Termstar, ela fornece há muitos anos já para empresas grandes, laboratórios, no caso, tá? Sim. Farmacêuticos, mas teve muita demanda, entendeu? O que aconteceu? Muitas dessas demandas a gente também não conseguiu atender, porque, imagina, ninguém está preparado para atender uma demanda que estava represada, vamos usar esse exemplo. Sim. Tá? E de repente todo mundo teve que usar, né? E aí houve uma expansão muito grande de clientes que queriam estar usando e nunca estavam usando e que teve que colocar do dia para a noite, entendeu? Então, o mercado de carroceria frigorífica e o mercado de equipamentos de refrigeração, ele teve uma mudança muito grande aí na pandemia, entendeu? E fora isso, eu sempre considero assim, o pessoal acha que normalmente carnes e peixes e coisa assim é uma carga muito difícil, mas eu considero ainda mais complicada verduras, frutas, são cargas mais sensíveis. mais sensíveis. Essa é a palavra mesmo, entendeu? E tem uma coisa, né? Hoje no Brasil, que tem temperaturas tropicais e equatoriais, Sim, para fazer um transporte, até para, por exemplo, transportar um equipamento eletrônico, você tem que tomar cuidado para não Sim. ficar o equipamento. Sim. Então, algum tipo de condicionamento ou de climatização é necessário, né? Sim. Nós temos que eu sempre o Brasil ele é muito grande, né? Então assim, a partir do momento que tu tá no meio desse ramo, tu começa a entender um pouco que a logística é bem, vou usar a expressão, bem maluca, assim, sabe? Nós temos cliente carregando brócolis no Rio Grande do Sul e levando para Recife. Nós temos A cenoura variação de em temperatura. Minas Gerais. A variação de temperatura. Sim. Entendeu? Então, nesse momento, assim, ó, nós saímos. Hoje em Recife tava olhando, tava 30 graus. Hoje, amanhã cedo, amanheceu 4, 5 graus no Rio Grande do Sul. Então, tu tem totalmente os extremos, assim, sabe? Então, tu tem que ter um equipamento que atenda toda essa linha. Então, essa é um pouquinho da Tem até uma história que era de uma cidade que recebia cerveja, acho que no norte, Manaus, acho que era. Recebia cervejas e os caminhões iam sem climatização. E aí, quando eles mudaram e climatizaram os caminhões, o pessoal reclamou que mudou o gosto da cerveja, porque ela ia cozinhando. Mas tem isso, né? A gente tem que cuidar Tem. com o transporte das coisas para chegar com o máximo de qualidade. E ainda mais cerveja, né? A Termstar, quando você fez aí o pitch, é uma empresa relativamente jovem, né? 17 anos de mercado. E é interessante, né, fazendo uma analogia, né, 17 anos em 17 países. Podemos esperar que pelo menos um país a mais no mínimo por ano, né? É uma boa meta. Essa é uma meta, no mínimo. Mas quando a gente olha assim, 17 anos, tudo que já conquistou dentro do território nacional, acho que é legal você trazer um pouco de informação aí para a audiência de como está o posicionamento da Termstar quando a gente pensa em competitividade nesse segmento dentro do mercado nacional. Se você não quiser trazer uma informação de share, porque acha que não é relevante comentar, mas pelo menos de uma maneira qualitativa, como é que está a Termstar hoje quando comparada com seus concorrentes? E se tem estados que que a empresa predomina, é mais no norte, nordeste, como é que funciona isso, Santiago? A Termstar é assim, nós temos uma característica, posso dizer assim, até da minha parte mesmo, a empresa ela nunca fica parada, tá? Ela nunca está estagnada. Então a gente sempre está em movimento, tá? E eu sou uma pessoa que gosta sempre de estar a empresa desenvolvendo novos produtos, e isso tem ajudado muito a Termstar, tá? Porque, como eu falei anteriormente, a pandemia ela fez a gente acelerar muita coisa que estava represado, entendeu? E a exportação, querendo ou não, no período de pandemia, em 2020, ela deu uma segurada por causa da pandemia, claro. Mas 2021 para 2022 começou a andar muito, e isso acelerou muito o passo dentro da Termstar na parte de desenvolvimento de produtos. Entendi. Tá? E isso hoje dentro do Brasil tem ajudado bastante a empresa, porque assim, o mercado ele está cada vez mais competitivo, né? Cada vez o cliente espera que a máquina gele bastante, gele mais, com carrocerias mais leves. E gastando pouco. Gastando menos, entendeu? Então, assim, hoje nós estamos, já é um fato, né? Uma realidade, na verdade, né? Os caminhões elétricos chegando,
entendeu? Então a Termstar ela está andando bem forte nessa área dos caminhões elétricos. A gente já tem um cliente com bastante unidades já É uma rodando. questão toda de gestão, de gerenciamento da energia, que é delicadíssimo, né? Exatamente, entendeu? E então, assim, hoje o mercado que a gente mais atua, falando sobre isso aí, é a área do Nordeste, a região do Nordeste, por isso que as nossas unidades estão todas no Nordeste, entendeu? A Termstar atua aqui fortemente também no Paraná, Santa Catarina e tal. Só que hoje o que acontece? Para lá, na área Nordeste, os clientes grandes eles têm muitos incentivos, entendeu? Que a parte do Sul não tem. Entendeu? Então, hoje um cliente ele vai comprar uma máquina nossa, ele não tem um incentivo fiscal, não tem nada. E a parte do Nordeste já tem. Então, a parte de investimentos em novos caminhões, em novas fábricas e tal, está tudo acontecendo para o Nordeste. Novos depósitos, Sim. está tudo acontecendo para o A Nordeste. fronteira de crescimento. Exatamente. Entendeu? Então, eu enxergo que a Termstar hoje ela é uma das primeiras, tá, em fornecimento de equipamentos acoplados elétricos no Brasil, tá? Hoje a Termstar ela é líder de mercado desse segmento, tá? Uhum. Hoje o nosso convênio, a gente tem 2 empresas que são multinacionais, né, que bate fortemente. Só que assim, hoje a Termstar em equipamentos acoplados e elétricos, que é a parte, nossos carros-chefe, tá? Ela atua fortemente no Brasil inteiro, tá? E temos a qualidade igual ao dos outros produtos que são importados também, entendeu? A Termstar ela foi uma coisa que a gente fez já há alguns anos. A gente trabalhou bem forte no ramo de qualidade dentro da Termstar. Foi a primeira fábrica na América Latina a pegar a ISO 9000, entendeu? Não existe, né, fábrica ainda dentro da América Latina, que não seja as 2 multinacionais, né, que são americanas, que tenha a ISO 9000. Tá? Então, a Termstar foi a primeira. Então, assim, é um trabalho árduo, né, da empresa, do time lá, para que isso continue cada vez melhor. Por isso que eu falo, a Termstar ela nunca para, ela sempre busca a melhoria do seu produto. Sempre é uma melhoria contínua, isso não pode parar nunca, né? Eu sempre sou assim, né? E pegando esse gancho da melhoria contínua e do desenvolvimento de novos produtos, como é que é o processo de inovação dentro da empresa? Vocês têm departamento de inovação? Ou é uma coisa da cultura que está entremeada? Orgânica. É uma dinâmica? Olha. Quando vai criar um produto novo, uma melhoria no produto, como é que acontece? Conta um pouco pra gente. Há alguns anos atrás era tudo comigo, né? Então, a gente foi se profissionalizando, tá? Hoje tem um departamento de engenharia, tá? Que cuida de tudo isso aí para nós. É um time lá muito bom. Então, hoje, toda a parte de engenharia, toda a parte de novos produtos, tá? A gente traz a ideia para dentro da empresa, a gente conversa com o pessoal, com a engenharia, e aí começa a trabalhar para fazer o desenvolvimento, né? Sim, o desenvolvimento de novos produtos tem produtos que podem demorar de 1 ano a 2 anos, tá? Porque hoje a demanda é essa, né? Os produtos hoje que a Termstar está trabalhando lá, dentro da Terma, foi até os caminhões elétricos e tal, a gente montou um laboratório hoje, a gente tem um galpão com praticamente 600 metros quadrados, que como é o playground, né, da engenharia, né? É a área deles lá, entendeu? Onde a gente faz, é um laboratório, onde a gente tem são carrocerias lá dentro, testes reais de cargas, né? Tanto simulações de frio, por isso que a gente consegue fazer sem problema algum, vender equipamentos para o Chile, vender para um Nordeste da vida, ou vender para Condições climáticas extremos, totalmente né? diferentes. Porque tu vai vender para Santiago do Chile e vai vender para Tampico, no México. São 46 graus contra temperaturas negativas. Então, como é que você consegue isso? Você tem que ter um laboratório, testar ela na carga real, e aí você ficar satisfeito e ter a certeza do teu produto, tá? Vai conseguir atender por que ele foi feito, né? E essas demandas são já previamente validadas, essas demandas técnicas, e uma pergunta e a outra é, as áreas comerciais e de marketing estão envolvidas no processo também? Como é que funciona? Olha, ele passa a ser envolvido na parte final, tá? Na parte inicial de desenvolvimento, eles ficam sabendo o que está acontecendo, mas eles não têm informações, porque a informação até, assim, no início do trabalho, são muitas informações, entendeu? Que a gente trabalha, né? Então, a parte comercial não tem esse acesso. Ele sabe o que está acontecendo, mas ele não tem a informação total, né? Então, a partir do momento que a máquina vai estar apta para... Mas a partir de uma demanda validada no mercado, a demanda já está... Exatamente. Validou. Tipo o caminhão elétrico. Vou dar o exemplo do caminhão elétrico. O caminhão elétrico ficou testando 1 ano
dentro da empresa, o comercial querendo vender, aquela pressão e tal. Calma, que é o normal. precisamos validar o processo de Exatamente. engenharia. A gente pegou a carga real numa bateria de caminhão, carga real, tá? Simulamos lá dentro Estressar. e botamos, deixamos trabalhar mesmo, entendeu? Até ele conseguir a quantidade de horas necessárias para a engenharia dizer assim, não, tá legal, tá aprovado, agora podemos vender, entendeu? E aí começa a acontecer as vendas. Então, por isso que eu falo, na parte final do processo, a parte de vendas ela é envolvida, né? Que aí já começa a fazer as procedimentos. Mas ao mesmo tempo também ela está envolvida, de certa forma, no começo, Sim. porque essa demanda está validada, isso é importante. A solicitação vem Tem- deles, né? Entra no... exato. Ó, essa demanda aqui, não, beleza. Aí entra na caixa preta ali na incrível fábrica de chocolate, É isso aí, desenvolve o produto e aí entrega pro... é Entendi. isso aí. Legal. Certamente, você já até falou, né? Você falou aqui de caminhão elétrico, é uma pauta bem legal, né? A gente falar de sustentabilidade. Eu acredito que no segmento da Thermostar, sustentabilidade seja uma demanda recorrente e o tempo todo da maior parte dos clientes. Mas quando você fala de grandes montadoras ou parceiros aí que vêm nessa direção, porque algumas das empresas que acabam tendo as cargas, né, e as carrocerias refrigeradas e têm caminhões para transportar os seus produtos, são empresas que têm compliance, que têm todo um posicionamento muito voltado para ESG, tá. Como é que a Thermostar hoje trabalha nesse sentido, além do caminhão elétrico, de, pô, tem que oferecer algo para o mercado que me leve, vamos dizer assim, para um patamar onde o cara olhar e perceber assim, não, tem tecnologia, sim, tem performance, sim, mas tem um olhar sustentável, porque hoje o mercado existe. Às vezes quem vai comprar o teu equipamento, teoricamente, ele nem está tão preocupado com isso, mas o cliente dele está e ele precisa. Precisa Por causa de uma certificação, por causa de uma validação, enfim. A parte de equipamentos, assim, ó, do elétrico, eu posso dizer assim que são os maiores desafios da empresa, né? Sim. Porque, por incrível que pareça, nós vivemos num país tropical, mas não existe fábrica de componentes no Brasil, de nada é fabricado no Brasil. Semicondutores não são Nada. feitos no Brasil, a gente tem uma fábrica só e ainda estavam querendo fechar. E assim, isso é uma. Só que assim, E os outros todos os componentes componentes agregados, né? não tem Falando nada. de microchips, né? Todo capacitores, resistores, diodos, etc. Então eu falo sempre assim, é o mundo inteiro que está passando por essa transformação. Sim. Não é só aqui, né? E assim, o que acontece? Hoje, a Europa, ela se destaca muito fortemente na parte elétrica, porque todas as fábricas estão para lá, entendeu? Exemplo, fábrica de compressores, são todas da Alemanha. Fábrica de refrigeração, componentes, Ou Alemanha ou China, Dinamarca, né? ou Itália, entendeu? A parte comercial, os grandes componentes do equipamento de refrigeração são tudo Europa, entendeu? Então, assim, hoje a primeira a gente tem que entrar na fila para conseguir produto. Já começa por isso. A cadeia logística A cadeia toda logística. comprimida, né? Assim, nós temos vários produtos que tá vindo aí, que eu vou dar um exemplo, que são produtos que eram para estar em janeiro e nós não recebemos ainda. Né? Freia muito. Freia muito desenvolvimento aqui. Claro. Entendeu? Então, tu tem que tomar novas estratégias. Como fazer? Estamos estudando. Entendeu? Não é fácil essa decisão, porque não depende só da Thermostar, depende de um terceiro. E aí fica a coisa mais complicada, né? Mas eu vejo assim, que o mercado do elétrico ele veio para ficar, entendeu? O maior desafio das empresas hoje, ele é conseguir um equipamento de refrigeração que produza o frio com menos bateria, que esse é o maior desafio. Porque muitos dos fabricantes hoje de caminhões têm autonomia de 100 km. Então é uma coisa Dá muito porque não entra no ciclo Sim. Não. só para pequenos deslocamentos. Exatamente, então ficou muito pequeno. Então esse é um desafio de anos ainda. E a energia, aí pensando aqui, e a energia solar, ela entra nessa equação? Sim. É possível? Com a tecnologia que a gente tem hoje, se colocar painéis solares no topo do caminhão, ele consegue alimentar Nessa feira que a gente foi até na a área de refrigeração? Nessa feira que a gente foi até na Europa, na Alemanha, isso é um futuro próximo, tá? Aqui no nosso Brasil. Que está chegando no ponto de equilíbrio. O problema só é custos, né? Sim. Hoje nós estamos num país que depende diretamente de financiamentos, né? Para a área de transporte, né? Então essa área de transporte ela está sendo afetada pela alta de juros, então acaba recuando um pouco os investimentos nessas novas tecnologias. Então todo mundo dá uma segurada, entendeu? Então você tem que estar andando junto com o mercado, senão você se adianta demais, né? E a gente tem que tentar trazer para o Brasil essa base tecnológica de produção também, né? A gente precisa fazer isso, né?
a reindustrialização ou a industrialização do Brasil, em que a gente tem que ter indústria de base aqui produzindo componente, pesquisa de base tecnológica para o desenvolvimento de todos esses itens que estão complementando o teu processo para não ficar só na mão dos europeus. Sim, sim. Eu acho que hoje o maior produtor de placa solar é a China, né? Sim. Então, hoje tu até tem parceiros para montar. O problema é o custo do investimento hoje, tá? O maior que eu vejo assim no mercado hoje do transporte é o custo do investimento. O transportador, ele não tem essa condição no momento Não consegue diluir esse de custo fazer do esse processo. investimento. Isso é como você falou, a cadeia das grandes empresas elas estão atuando, entendeu? Já nisso. Então, isso vamos chegar num consenso que vai ter que mudar, né? Entendeu? Só que também o mercado ele está passando uma transformação muito grande, o mercado do transporte, entendeu? Então, nós temos já um cliente que ele quer que os seus transportadores tenham um caminhão elétrico. Então, como a gente sabe que os transportadores não vão ter essa condição, ela acabou comprando os caminhões e está locando esses caminhões para os nossos clientes. Então, isso é uma nova modalidade que está entrando no Brasil, tá? Acho que são as locações, né? Que vai ter que se chegar num ponto de equilíbrio também, que a gente estava conversando antes, né, Roberto? Em uma outra conversa, que era a questão do volume energético necessário. Porque Sim. A gente está com o sistema hoje, base de petróleo, está estabelecido, só que a contrapartida é que polui. Sim. E aquece o planeta. A elétrica não tem esse problema, a princípio. Mas a gente ainda também não tem capacidade instalada para fazer tudo isso. Exato. E pode ser que nem consiga ter. Sim. Então tem essa delicadeza. O investimento ele é muito pesado. Exato. Né? Santiago, você tem desde que a gente conversou a primeira vez, fica muito evidente para mim que você tem toda uma veia comercial muito latente, né? Que pulsa com muita energia. A Thermistar, certamente, num curto intervalo de tempo, aí nos 17 anos, chegou onde chegou, por fruto, obviamente, de qualidade no que faz, competência de toda a equipe, mas por essa característica de desbravar, que você falou que foi o seu sogro e você que saíram, né? Sim. Pasta na mão, meio que desbravando e apresentando. Como é que funciona hoje essa operação, quando a gente fala sobre o ponto de vista comercial? Como é que é a venda? Você tem vários canais de venda da Thermistar, onde eu tenho representante comercial, eu tenho televendas, eu tenho e-commerce, eu tenho os meus parceiros, que nem você falou, que são distribuidores, eles também vendem. Como é que funciona? O cara consegue comprar direto no site? Como é que funciona isso? A gente trabalha com vendas só venda direta, não trabalha com a parte de representante comercial, tá? Todos os vendedores que a gente tem são colaboradores mesmo da empresa, né? Hoje a gente tem uma parte um pouco diferente do mercado, tá? Porque a gente entende que a pessoa ela tem que ter a condição de trabalho, entendeu? Então, cada pessoa dessa de venda, ela tem um carro, tem o seu computador e tem a sua área de atuação. Eu sou uma pessoa bem aberta, assim, nessa parte de cobranças, onde assim, a gente bota o objetivo e vai trabalhando em cima dele, tá? E a pessoa, ela tem que trazer essas devolutivas me passando quais são as dificuldades dela para a gente ir trabalhando, entendeu? Então, eu hoje enxergo assim, que o comercial, as pessoas nossas do comercial lá, que atuam, eu tenho o gestor comercial, que é o Rafael, e ele controla toda essa equipe toda aí que desbrava o nosso Brasil, tá? Nós temos a parte de venda de peças para a parte de assistência técnica, que são as reposições, entendeu? Que é um outro setor nosso hoje controlando, tá? E aí nós temos uma venda de exportação, tá? Onde que também acontece as viagens, as demandas, cada viagem a gente volta, senta, conversa e vê a necessidade, e lá nessas conversas que inicia-se o processo de às vezes um novo equipamento, estuda-se uma demanda para aquele determinado equipamento, né? Então a gente trabalha dessa forma lá. Legal, é uma venda bem técnica, né? Bem técnica. E não é uma venda... Acredito que possa ser rápido a venda em alguns momentos, quando você tem uma demanda e automaticamente você tem um equipamento meio que a pronta entrega. Mas quando a gente está falando, de repente, de uma grande negociação, com um volume grande de equipamento, deve ser um processo também que leva um certo tempo. Sim. Envolve Investimentos. Tomada de capital no mercado, muitas vezes no próprio... Voltando a falar no início da minha conversa, né? Nós somos a menor parte do bolo, né? Então, os maiores investimentos são caminhões e carrocerias, né? Então, a gente sempre fica no segundo plano, né? Então, isso, querendo ou não, dificulta um pouco também, entendeu? Porque, às vezes, eles botam muita pressão na venda das carrocerias e caminhões e nós ficamos lá atrás, né?
entendeu? Mas a gente tem trabalhado bem forte nisso aí e acredito que o mercado também tá enxergando que não existe carroceria frigorífica sem equipamento de refrigeração, então existe sempre um casamento, né, que a gente chama lá de a parceria, né, com os fabricantes, onde facilita tanto a venda do equipamento quanto a venda da carroceria, né, e os dois se complementam, né. Então os dois têm que andar juntos, né. Sim. Então a gente entende dessa forma aí. Só que isso, querendo ou não, dá um desgaste mesmo. É um desgaste maior, né, vamos dizer assim, porque hoje demora um pouco mais para acontecer essa negociação, né? Entendeu? Então a gente trabalha bem forte nessa parte aí, entendeu? Nessa parte mesmo aí, né? De vendas. E o potencial de crescimento futuro da empresa no mercado, você vê, além da expansão internacional ou dentro do próprio mercado brasileiro, com o que vocês já fazem esses novos produtos, isso já dá um potencial de crescimento grande, ou vocês estão explorando novas possibilidades de inovação ou de entrada em novos segmentos? Como é que está isso? Hoje a Termoestrada está focada bem no equipamento de refrigeração, tá? A gente tem muitas melhorias aí para acontecer, tá? Nos equipamentos de refrigeração mesmo, né? Temos muito que crescer dentro da própria empresa, estruturação de empresa, tudo a gente está fazendo isso aí, tá? Então, assim, o mercado internacional, ele é um mercado, sem dúvida nenhuma, é um mercado muito interessante, muito importante para a Termstar, entendeu? A gente está trabalhando bem forte, com muita cautela nesse mercado também, entendeu? Como eu falei, né, anteriormente, ela é um mercado que a gente tem que trabalhar mais pausadamente, porque você tem que treinar essa equipe fora. Pensando no longo prazo. No longo prazo. No curto prazo, você pode até vender, mas a tua parceria ela acaba muito rápido. Para sair de um processo de oportunidades de vendas internacionais para um processo de internacionalização de verdade. E não fazer os famosos Voo de galinha. né? Que é aquela coisa assim, vendi 2, 3, ou 10, ou 50 equipamentos, sei lá, no Chile, e fiquei 2, 3 anos sem vender mais nada, porque eu não montei uma estrutura, tanto de assistência técnica, como de visita. Aí não constrói marca. Não. Você tem que construir uma constante, né? Entendeu? Sino a parte de vendas, a parte de treinamento. São vários setores envolvidos para que aconteça a venda, né? Essa que é a verdade, né? Legal. E é fácil de falar, mas é muito difícil de fazer. Dá bastante viagens. DJ, vamos para a pergunta Bom, derradeira. Santiago, e com esse cenário todo e essa, né, num mercado extremamente competitivo em que vocês competem com multinacionais, de um segmento que está em transformação, se eletrificando a base, né, de motorização dos caminhões e com um potencial de crescimento gigante, qual é o perfil desses profissionais que vocês estão buscando para dar essa sustentação para o crescimento da empresa, né? O que a gente gosta de chamar de o novo hunter, esse novo profissional do futuro que tem que atuar hoje para construir esse futuro, né? Sim. Eu enxergo assim, o profissional hoje, primeira coisa, ele tem que ser comprometido com a empresa, tá? O profissional ele tem que ter uma ambição, né? Porque a pessoa sem ambição ele não vai a lugar algum. Essa é a minha opinião. Então assim, mas claro, uma ambição sadia, né? Não crie problemas internos, né? Entendeu? Uma outra coisa que eu entendo que hoje tem que acontecer profissional, a gente tem que analisar o profissional quando a gente contrata, entendeu? Ela tem que ser feita uma análise desse profissional para ver se ele se encaixa perfeitamente dentro daquela área. Olha o impacto que ele vai ter, que é positivo ou negativo, né? Porque o que acontece? Todos os profissionais, eles têm o seu conhecimento em outras áreas, entendeu? Que você pode usar ele dentro da sua empresa. Mas também vem vícios juntos, entendeu? Então, querendo ou não, ele tem que passar por treinamentos, é o que a gente está fazendo hoje, né? Fazer os treinamentos com todos eles, tá? E assim, e o principal, né? Quem trabalha com venda, principal, tem que gostar de atender cliente. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente, que é o que eu sempre falo, né? Então, assim, a pessoa que ela gosta de atendimento e tal, ela tem que ter sangue no olho, como a gente sempre fala, aquela frase, né? Sangue no olho, não tem. E você gosta de um perfil mais discreto ou de um perfil mais agressivo? Cara, eu já sou mais da parte de venda, eu já sou mais agressivo, tá? Sou mais do profissional mais agressivo. O nosso mercado hoje, o mercado do transporte, ele pode até rodar com um profissional mais cauteloso, só que o próprio mercado, ele já é um mercado que é mais acelerado, entendeu? Então, uma pessoa que tem muita cautela, não, a pessoa,
talvez não... Pode deixar dinheiro na mesa. Então assim, eu sou mais do profissional que ele corre atrás, busca esse conhecimento, pega o cliente e vamos lá, vamos fazer acontecer, né? E aí, tirar o pedido. Legal. Tem que dar uma eletrizada na galera, né? Legal, legal. Eu te agradecer, Santiago, vou deixar o DJ fazer os comentários. Muito obrigado. É uma satisfação quando a gente escuta uma história bacana de empresa daqui da nossa região, fazendo um produto extremamente consistente, batendo de frente com multinacionais, que isso nos enche de orgulho, né? Brigando de igual para igual. E assim, tendo essa percepção muitas vezes de que assim, cara, eu não estou dizendo que o meu produto é superior ou desdenhando o trabalho da concorrência, mas eu sei que o meu pode brigar em condições iguais. E não deixo nada a desejar. Eu acho isso extremamente importante. E esse olhar para o externo, né, para a internacionalização, que a gente fala tanto, como é importante isso, né, das empresas hoje no Brasil. Super importante. Santiago, obrigado. Hoje foi... eu gosto de duas coisas muito, assim, que é aprender e compartilhar. Hoje foi um dia de aprendizado, conhecer a Thermostar, que eu não conhecia, conhecer essa jornada, um produto muito interessante que resolve um grande problema do Brasil, seja na pandemia, seja para entregar flores, para alimentos que as pessoas têm que receber Remédios, né? com saúde, remédio, etc, etc. É muito legal, com um potencial gigante, né? É bom ver uma empresa brasileira competindo de igual para igual com multinacionais dentro do país e expandindo para o resto do mundo, porque a gente sempre fala disso, né, Roberto? A gente precisa ter empresas brasileiras globais, isso é super importante, a gente tem que criar essas bases e o Brasil tem espaço, tem potencial para isso acontecer, isso é muito bacana, dá muito orgulho para a gente. Super obrigado aí, valeu muito esse aprendizado. Obrigado a vocês pelo convite aí. Imagina, para nós foi uma satisfação. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar o episódio com Santiago Sabel da Thermostar, empresa referência no seu mercado, que nos enche de orgulho. Foi um papo muito bacana, falando de todo o potencial e de todo o trabalho, né? Que às vezes uma solução que parece algo relativamente simples tem impacto direto na vida das pessoas, né? Que vai desde o alimento, flores no momento, né, bacana, né, de você agraciar alguém, e medicamento, e uma série de outras coisas. Então, ou sorvete, que é algo tão delicioso. Então, é legal a gente ver todo esse potencial e ver que empresas que estão aqui na nossa região e que fazem parte do cenário nacional não se intimidam muitas vezes com a concorrência, que às vezes é feroz, né, e voraz, e o negócio é esse, né? O negócio é a gente encarar. Então, se você acompanhou esse episódio, se curtiu esse episódio, acompanhe, curta, obviamente, o material, siga o nosso canal, compartilhe o episódio do Santiago e os outros que nós temos aí ao longo do canal, que são vários e muito bons, diga-se de passagem, né? Profissionais que fazem a diferença em seus mercados. Então compartilhe e ajude a engrossar essa nossa ideia aqui do DJ, que é trazer profissionais para complementar assim, o nosso conhecimento, meio dele, já que a gente curte tanto essa coisa de aprender, e certamente para você também, né? Então aproveite, né? Muita experiência na mesa, à sua disposição de uma maneira muito simples em 45 minutos, né? Por que não, né? Valeu, um abraço, até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil. Rádio 90 FM Blumenau. Cooper e IPEL.